Veja agora tudo sobre o caso Pedro e o próximo jogo contra o Santos. Pedro teve reunião hoje com o time do Flamengo. De acordo com o Globoesporte.com, repito, se eles não me dão crédito, meu caráter não vai ser igual ao deles, eu dou crédito. Eles trouxeram a seguinte informação, que Pedro se reuniu hoje com os jogadores do elenco do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, foi o mínimo que ele poderia fazer para ter pelo menos clima para trabalhar, gente. Se o Pedro não tivesse essa reunião, ia ficar um gelo insuportável, ia ficar um clima insuportável, jogadores iam ficar olhando com o rabo de olho pro Pedro, ia ficar tendo fofoquinha, ia ficar tendo comentário, ou seja, tem que se elogiar a personalidade que teve o Pedro, de chamar os caras todos ali para conversar, falar sua opinião. O que o Pedro disse? Ele disse que aquela situação do vazamento da notícia por parte do departamento de futebol, que foi inclusive para o nosso Mauro César Pereira, aqui, de que o Pedro seria negociável e aceitariam até 15 milhões de euros, que é um valor baixo por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com aquilo, tá? Ele deixou claro que ele ficou incomodado, que aquilo pode sim ter surtido efeito no seu treinamento, no seu desempenho. E ele ainda disse que teria ficado chateado com o uso das palavras pelo Felipe Luiz na coletiva, lamentável e ridículo, que ele acha que foram críticas muito pesadas para serem feitas publicamente, Foi isso que o Pedro disse na reunião. Ele não pediu desculpas, tá? Não pediu desculpas para os jogadores e nem os outros jogadores também reagiram tanto, tá? Isso é importante deixar claro. Ficou um clima ainda meio ali conturbado. Agora, que bom que o Pedro fez isso, porque é o que eu digo, gente. O Pedro, se ele jogar o que ele está jogando e na forma física que ele está, dificilmente vai surgir proposta de 25 milhões de euros, que pelo visto é o que o Flamengo aceitaria no mínimo, porque aquela historinha de 15 milhões de euros já foi por água abaixo. Se for levar em conta a opinião do presidente do BAP. O BAP não vai negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Não vai. Ainda mais se for para time brasileiro, Se bem que ele já tem os 8 jogos. Seria difícil ir para algum time brasileiro. Mas o Flamengo vai querer 25 milhões de euros e com a bola que o Pedro está jogando, no ritmo que ele está, na forma que ele está nesse momento, dificilmente ele seria vendido. Então eu acho que o Pedro foi muito bem, porque ele fez o mínimo, Vamp, Flávio Prado, Bruno Prado, que ele poderia ter feito. Eu quero até escutar o Vamp primeiro, Vamp, porque você já deve ter participado de situações delicadas como essa. Como que você acha que o grupo vai reagir? E outra, agora o Pedro tem um caminho aberto aí. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo, não precisa me abraçar, precisa jogar futebol. E ele disse, se o Pedro jogar o que ele sabe na intensidade que eu quero, ele vai ser meu titular. Detalhe, Felipe Luiz não participou da reunião, Vamp. Ô Tico, o Felipe Luiz outro dia estava aí jogando ao lado do Pedro, sendo campeão, eram companheiros de campo. Hoje o Felipe Luiz tem um cargo como treinador, está seguindo a sua carreira, o Pedro está ainda como atleta, Às vezes a verdade, muita verdade na bola, serve para nós aqui do que está lá de fora. Hoje eu faço parte aqui do Grupo Jovem Pan, trabalho como comentarista aqui, a gente trabalha nesse programa, mas lá no dia a dia, como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? Há menos de 2 anos, estavam jogando junto, o Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro, não precisava expor aquela entrevista para nós aqui que está trabalhando. Sincerão, principalmente dentro do Flamengo, eu tive a oportunidade de passar aí rapidinho e deixar esse clube rico, só vale se estiver ganhando. Só vale se estiver ganhando. Você mesmo falou que o jogo estava 0-0, você foi lá com sua família, com seu pai, todo mundo, a torcida, se o Pedro Talha tinha feito um gol. Saiu com o resultado de 2-0, merecidamente mesmo, jogou 1000 vezes melhor que o São Paulo.
pressionou o São Paulo, deixou o São Paulo jogar. São Paulo com o time todo retrancado também. Se for para contratar o Crespo para fazer isso, é melhor pegar algum treinador aqui no Brasil, que é fácil. Até eu mesmo botar lá 3 zagueiros, 5 volantes, um na frente, e vamos ver o que é que vai dar. Vai ter convivência. Pedro é um atleta em atividade, é um jogador diferenciado, machucou jogando na seleção brasileira, no treino, foi à Copa do Mundo, né? Tem amigos dentro do grupo. Não é possível que o Pedro não tenha ali um grupo de 35 jogadores, o Pedro seja odiado por todos. Se for, ele está frito. E se ele tem companheiros, a exposição... É porque eu só vi entrevista toda ontem à noite. Eu peguei trechos da entrevista. Ontem eu vi ela toda. O Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. É muito... Não, porra, é porque eu trabalhei na Europa, não sei o quê. Não é assim também não. Na Europa não é assim, não. Não é assim, não. O Mourinho, de vez em quando, dá um xerique com um ou com o outro, mas não é assim, não. Há um respeito maior. Há um respeito maior. E eu te falo mais. Os jogadores não concordam com isso, pô. Porque foi com o Pedro, pode ser com o outro amanhã. E o Felipe Luiz é um treinador. Ele pode viver um mau momento. O Felipe Luiz ganha 2 Libertadores, ele sai do jogo nas 2 Libertadores. Ele é substituído nas 2. Sabe? Os companheiros correm um pelo outro. Ele machuca nas 2 finais da Libertadores. A carreira foi brilhante, é um cara que se comportou bem tudo, mas teve seus erros também. Não foi que foi mil, agora quer colocar as palavras ser o dono do mundo. Isso é muito bom aqui. Eu vejo os programas de programa. Porra, da hora, entrevista correta, ninguém nunca fez isso. Manda outro. Não tem um resultado pra tu ver o que vai estourar. O Flamengo que não ganhasse. Eu duvido se o Flamengo não ganha no São Paulo, ia ser dessa pegada aí. E é um patrimônio do clube, é um patrimônio que não é barato, Pedro, pô. Pedro é um jogador cara de seleção. Eu achei que você pode resolver internamente, chamar no eixo na frente de todo mundo, sentar. Não sei se já havia. Os piores números da semana foi o do Pedro. Expondo um monte de coisa. Isso aí eu não acho legal, como ex-atleta, né? Que eu fui, o Rubinho Barrichello, outro dia eu estava num programa com ele, falou que eu falei, o Rubinho é ex-atleta, ele falou, eu ainda continuo correndo estocar. E a gente tomou 2 garrafas de vinho. Mas... Bom, vamos lá. Eu achei lindo, né, o seu discurso. Pra você que é um fanfarrão, que hoje o Felipe Luiz não sei o quê, mas se tomar um nabo do Inter e ficar aí fora, a gente já sabe. Eu me equivoquei. Eu tenho que fazer o programa que é do dia. Ontem, Bruno, você viu o que ele falou? 5 anos de contrato pro Felipe Luiz. Pelo que eu tô vendo aí, é 5 anos. 5 anos de contrato. Daqui a pouco, aí no dia ele vai chegar assim, isso? Que desgraça é que eu... Ontem não falou, não? No Canelada? Não, parece que eu dei uma informação, eu dei minha opinião, pelo amor de Deus. Não, mas vamos supor, quando for eliminado de alguma coisa, eu tenho opiniões também, né? Aí eu vou estar aqui sorrindo, sarcástico. Agora, vamos lá. Eu quero te ver assim, eu adoro te ver sorrindo. Eu adoro ver você e o Viga. Quando dá. Ainda bem que o Jorge Jesus está empregado, hein? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Rápido, uma coisa. Rápido. Por que você não mostra toda essa defesa? É um patrimônio. Quando o Guardiola afasta um jogador, quando o Luiz Henrique tirou o Dembélé, porque isso acontece na Europa o tempo inteiro. Você viu quando... Calma aí, deixa eu falar. A entrevista do Guardiola, do Mourinho e dos caras que nem foi a entrevista do Felipe Luiz. Duvido, dentro da carreira eu não vi que eu acompanho. Vamp, tu sabe que esses caras são marrentos e eles tiram mesmo. Todo mundo tira, minha cara, não é tirar. Eu não falei tirar todos. Até treinadores menos tiram. Eu tô falando assim, a entrevista que deu em relação ao atleta do clube e do que ele comanda. Eu duvido que o Guardiola nunca fez isso, Klopp nunca fez isso, o Mourinho nunca fez isso, pô. Me fala aí, tenta lembrar aí um atleta que o Guardiola foi, publicamente expôs. Eu vi o Xavi uma vez reclamando que o Dembélé ele tinha problema, a diretoria do Barcelona, que ele tinha problema de ficar jogando PlayStation. Até de madrugada, a madrugada inteira. A madrugada toda e tinha que mandar buscar ele no treino. Mas uma entrevista dessa aí eu não vi nenhum treinador europeu fazer, não, pô. Mas ele expôs, o Xavi expôs o Dembélé. O Luiz Henrique também tirou o Dembélé recente, eu acho que ele explicou pra mim, já que ele tirou o Dembélé. Eles podem não ter sido tão enfático quanto foi o Felipe Luiz, porque eu acho que o Felipe Luiz estava muito pressionado e ali ele desabafou.
Mas é uma atitude. Eu discordo da palavra. Por exemplo, o Mourinho teve problema com o Pogba. Não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto. Eu não sei. O Mourinho tem, ó. Mas ele falou. O Van Gaal, é Van Gaal, né? O holandês lá, odiava jogadores brasileiros, teve problema com o Rivaldo. O Ancelotti teve problema. No livro do Ancelotti tá lá. Que o Ancelotti chegou agora aqui. Sabe quem é um atleta? É o Rivaldo, já falei. O Rivaldo mesmo falou. O atleta que ele fala que teve um problema tá dentro do livro. Mas o Ancelotti não expôs, não falou quem foi. Como assim? Não entendi. Quando o Ancelotti assume a seleção brasileira, ele falou que trabalhou com tantos brasileiros dentro da sua carreira, que ele só teve problema com um. E todo mundo queria saber quem era esse um. Esse um, o Ancelotti lança um livro e bota lá dentro do livro que esse jogador, esse atleta que teve problema brasileiro é o Rivaldo. Foi no Milan. E o Rivaldo me falou como foi. O Rivaldo falou que foi um jogo, não sei se foi Parma e Milan, algum jogo. O Rivaldo vai, fica lá no vestiário e não fica nem no banco. Quando não fica no banco, o Rivaldo pega o carro ou alguma carona e vai embora do jogo. Eu acho que foi em Parma, que Parma é perto de Milão. Eu acho o seguinte. Eu acho que o Felipe Luiz ele pode ter exagerado em alguos adjetivos. Exagerou. Lamentável, ridículo. Agora, eu acho também que tem que acabar com essa palhaçada de jogador brasileiro ser muito mimadinho no Brasil. Porque jogador brasileiro aqui no Brasil, ele é muito mimado. Nada pode ser feito contra jogador, nada. Eu vou dar o meu exemplo, pô. Quantos amigos eu tinha, jogadores de futebol, e que eu mesmo fui me afastando e eles se afastaram mesmo depois desse programa aqui? Vários. Por quê? Porque aqui a gente tem que criticar, aqui a gente tem que falar quando um time joga mal, quando um time tá ridículo, e não aceita crítica. Eu aceito numa boa. Valeu. Afastou. Mas você não tá entendendo. Eu tô falando assim, por exemplo, se você fala do Pedro, se você fala do Pedro, o Flávio fala, o Bruno, eu tô falando aqui do Pedro mal, o cara vai entender de uma forma, pode ficar puto. Agora, dentro do clube mesmo, onde você treina todo dia, tem que passar, dormir junto, ficar mais tempo do que com a família, não cai bem, não caiu bem pro Pedro. Eu sei, certeza que não caiu bem pro grupo, daqui a pouco é outro. Eu sei que não cai bem, mas o que eu falo, eu não tô falando que o Pedro é mimado agora. O Pedro foi mimado antes. Porque não estava jogando, aí treinava de má vontade. Não estava jogando, aí ficava fazendo biquinho. E não foi a primeira vez que o Pedro teve problema de relacionamento. Teve lá o soco na cara, que ninguém vai concordar com o soco na cara que ele levou do preparador físico. Mas teve aquela briga toda porque ele se negou a aquecer para entrar em campo. Já tiveram situações que o Pedro ficou emburrado por não estar jogando, que até a família do Pedro estaria insatisfeita, que vazou essa informação. O que eu digo é que o jogador brasileiro, ele, na sua maioria, dentro do Brasil, porque lá fora não. Dentro do Brasil, eles são mimados, pô. Eles não aceitam nada. Eles não aceitam ser contrariados, eles não aceitam banco. Aí você vê, isso aconteceu com o Gabigol lá na Internacional, e foi fazer bico, nunca mais jogou. Foi fazer biquinho no Benfica, nunca mais jogou. Né? Nunca mais. E essa foi aquela notícia que eu trouxe aqui antes de todo mundo, que foi até o Jonas que tinha me falado. Hoje eu posso falar o nome porque o Jonas falou isso num podcast. E eu já falava isso há muito tempo, que o Jonas me disse, Gabigol no primeiro jogo dele pelo Benfica, não foi colocado entre os titulares, fez bico e cara feia no vestiário. Nunca mais jogou, meu amigo. Porque é isso que eu falo. Eu sei, eu concordo que o Felipe Luiz exagerou, sim, pela forma como ele falou. Mas eu acho que agora, ele falando, eu duvido que algum jogador no Flamengo que queira jogar no Flamengo vai fazer o que o Pedro fez. Por quê? Porque serve de lição. Ó, aqui comigo vai ser quem quiser trabalhar sério, quem aceitar ficar na reserva, quem aceitar minha metodologia de trabalho. O que eu digo é, ele foi muito radical? Talvez sim. Mas agora também acabou palhaçada no Flamengo. Ou vocês acham que alguém vai fazer corpinho mole agora? Ou vocês acham que alguém vai fazer biquinho agora? Porque viram, porra, o cara realmente trabalha sério. Com esse cara não vai ter aquele negocinho de ser amiguinho. É isso que eu tô falando.
Eu acho que o jogador brasileiro, dentro do Brasil, ele é mimado. E eu vi muito isso na Europa, por isso que eu digo que eu convivia muito com jogadores lá na Europa. Eles ficavam putos em casa, mas no clube não podiam, porque eram colocados no banco, porque jogavam um jogo, jogava bem, e no jogo seguinte estava no banco, mas eles tinham que aceitar. E eu acho que se a gente elogia tanto Guardiola, Klopp, Luiz Henrique, Mourinho, cara, esses caras sempre foram direto ao ponto com o jogador. Não tem amizadezinha aqui. Eu sou o chefe. Vocês são os subordinados. A gente vê muito isso na Europa, ô Bruno Prado. A coisa, acho que o ponto acho que o que mais incomoda os atletas, eu venho da entrevista de atletas e nós temos um ex-atleta aqui, que é o Vampeta, que deu a opinião dele ontem e hoje. Você ainda é atleta, que você ainda joga. Eu jogo meu racha no operário. Então é atleta também. Você foi jogar no exterior, pô. É verdade, foi lá pra Curaçao. O Vampeta é atleta. Mas acho que o que incomoda é jogar isso pro público, jogar isso pra torcida, pra imprensa, porque a imprensa vai bater, porque o influenciador vai falar, o youtuber vai falar, a torcida vai vaiar. Eu acho que isso que incomoda. Que uma coisa é você chegar e falar, chamar o Pedro, você não vai ser relacionado para esse jogo, porque você... falar tudo o que ele falou, você treinou com deboche aqui, você não estava se dedicando, seus números aqui, o pior desempenho, não é o normal, olha o seu número na outra semana e olha dessa semana, você não estava treinando direito, então você está fora do jogo. E deixar isso claro para o jogador. Acho que o que incomoda e o que pode dar um problema depois é jogar isso para o público. Eu não acho que o Felipe está errado. E como eu falei ontem, eu acredito no que ele falou. Acho que o que ele falou provavelmente é verdade mesmo. Foi o que aconteceu. Eu acredito no que ele disse. O ponto e aí é um ponto que entra também o ambiente brasileiro, não só em relação ao jogador. E é o que o Vamp falou também aqui em certo momento. Enquanto os resultados respaldarem, o Felipe vai falar e vai ter força, porque a torcida vai apoiar, a imprensa vai apoiar. E aqui a gente sabe, e inclusive a imprensa também, faço parte da imprensa, torcida, todo mundo muda radicalmente, ou grande parte muda radicalmente, quando o resultado não vem. Aí você fica dependendo do resultado. O Bruno de Cotano, ele fala que os números do Pedro não foi bom na última semana, né? Sim. Foi pós-mundial. Sim, pós-mundial. Você acha que o cara não pode ter vindo puto porque não jogou lá? Não, o Felipe falou, jogou 2 jogos. Sim. De repente não tem entrado contra o Bayern. Aí você quer que mas a opinião é minha. Eu que escalo, mas um atleta desse nível ficar puto porque jogar contra o Bayern. Sim. E uma coisa que eu acho que o Pedro tem razão de ficar bravo também é o vazamento de informação de que da venda? Ele poderia ser vendido. Eu acho que ele tem razão. Isso não pode estar no número, não? Sim. De treinamento? E treinar semana puta, o cara é pai de família, tem esposa, tem tudo? Sim, eu acho que isso pesou. E não justifica. Claro, o cara tem que treinar direito, mas eu acho que isso pesou. Acho que o único ponto é esse. Acho que a cobrança, ela tem que ter. E como eu falei, se o Felipe chamar o Pedro, e falar pra ele, você tá fora do jogo por causa disso, falar tudo o que ele falou na coletiva, chamar o Pedro lá, no dia que fosse sair a relação do jogo e falar, você não treinou direito, você tem que se dedicar, se você não se dedicar, você tá fora, você estava de deboche, você estava treinando de má vontade, então você tá fora do jogo. E se você continuar assim, você vai ficar fora do próximo também. Se você não voltar a se dedicar como você se dedica normalmente, você não vai jogar. Ok, uma coisa dura pro cara. O problema é público. Quando se torna público, você fica dependendo. E a opinião pública, em sua grande parte, ela dá razão a quem ganha. Às vezes o cara perde, o cara faz um trabalho direitinho, mas ele perde um jogo importante, tudo que o cara faz de certo começa a ser visto como errado. Às vezes o trabalho do cara é bom, dia a dia é bom, ele fez bons jogos, aí ele perde um jogo de uma Libertadores da América eliminado. Tudo que o cara fez de bom, até o que o cara fez de bom começa a ser tratado como errado. Falou, mas também aquela vez... também, o adversário era fraco, por isso que o time jogou bem. Então, acho que esse é o ponto que ele tem que ter cuidado. Hoje a opinião pública está com ele porque o time tem vencido. Se não vencer, a opinião pública volta contra ele. E aí o jogador que está insatisfeito, mas está quieto que o cara está ganhando, começa a se manifestar. Acho que só esse ponto que ele vai ter que ter cuidado, porque senão ele vai ficar dependente do resultado. Se ele ganhar a Libertadores, o brasileiro, ninguém vai falar nada. Mas se ele perder, vão falar. Isso que é o ponto que ele tem que ter cuidado, porque as coisas funcionam assim aqui no Brasil. Mas você acha que a gente tem que só no Brasil, que é a opinião pública que conta? Por quê? Porque no mundo todo
Eu acho que tem moral o treinador que ganha. Geralmente, vamos lá, Guardiola ganhou tudo no City, tem moral. Luiz Henrique começou a ganhar agora no PSG tudo, tem moral. Inzaghi começou a ganhar na Inter e chegar em final da Champions, tem moral. Klopp ganhava no Liverpool, tem moral. Os que perdem também não geram tanta comoção pública na Europa e mesmo assim eles mostram mais autoridade do que no Brasil, na minha opinião. Ou eu estou errado? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Assim, o técnico na Europa, ele tem, claro que quem está ganhando vai ter mais força, mas normalmente eles têm mais respaldo do que aqui. Cai hoje também técnico na Europa, sim, rápido, isso acontece. Mas dá para citar, sem pensar muito, alguns exemplos de treinadores que estão dirigindo seus clubes há muitos anos e não ganharam tudo. O próprio Luiz Henrique, ele ganhou a Champions nessa temporada. Simeone. Sim, Simeone. Filipão, rapaz. Filipão foi lá pro Chelsea e aí... Caiu rápido. Foi falar de um tele e falou, aqui precisa de motivação, a gente já ganha milhões. O Flávio Prado conta isso melhor que eu. E o Filipão caiu rápido lá. O Simeone, ele não ganhou tudo todos os anos. É um exemplo. E ele tá lá. O Guardiola, nessa temporada, ele não ganhou. Ele permanece. Claro que pelos exemplos pelos títulos que ele ganhou antes. Mas eu vou dar um exemplo de um técnico que ganhou tudo aqui um ano, no outro ano não ganhou nada e caiu. O Tite no Corinthians. Em 2012, o cara foi campeão da Libertadores e do mundo. 2013 ainda ganhou o Paulista e a Recopa Sul-Americana, mas os mais importantes ele perdeu. No fim do ano ele saiu. Muricy, tricampeão faz 6 meses. Muricy foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo em 2008, dezembro de 2008. Em junho de 2009, eliminado da Libertadores, mandaram o cara embora, 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro. Flamengo não renovou com o Dorival, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Flamengo mandou o Rogério Ceni embora meses depois de ser campeão brasileiro. Então, assim, cai técnico lá rápido também, mas eles têm mais respaldo. Assim, eles têm, normalmente, dá para citar, o Guardiola ficou muito tempo no City, o Klopp ficou muito tempo no Liverpool, o Simeone no Atlético, o Luiz Henrique já vai para o 3º ano de Paris Saint-Germain, o Ancelotti ficou nessas 5 anos no Real Madrid. Aqui só o Abel e o Vojvoda acho que superam Arteta, 3 anos aqui. O Arteta já vai para o 4º ano, acho que de Arsenal. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Foi 3 vezes vice-campeão inglês e não ganhou a Champions também. Acho que ele ganhou só uma Copa da Inglaterra só. E vai para o 4º ano. Aqui, para o cara passar 2 anos é muito raro. São poucos técnicos que ultrapassam 2 anos.